pessoal, estamos aqui novamente no canal Espiritismo Papo Aberto, onde nós vamos conversar hoje, vou falar baixinho. Vocês sabem quem foi a reencarnação de Zaqueu? É isso que nós vamos conversar sobre hoje, né? O Espiritismo, como Deus, como Jesus, como essas pessoas, como esses espíritos retornam à Terra e alguns realmente cumprem aquilo que prometeram. Não é isso, meu irmão Fernando Gomes? Grande abraço. Sim. Do Espírito Santo. Grande abraço. Muito obrigado. Um grande abraço para todos que estarão nos assistindo, quer pelo pensamento, quer presencialmente. Mas, naturalmente, você tem muita razão. Todos nós temos uma missão a cumprir. Por isso, esse processo reencarnatório, que é um sistema natural da lei divina, para que a gente se enquadre na perfeição, através dessas sucessivas possibilidades de entender e de praticar, né? A lei do amor, conforme Jesus nos falou há 2020 anos. Inclusive, essa possibilidade de reencarnação é o objetivo do espírito, né? Chegar o mais próximo de Deus. Sim. Subir, crescer, sempre. Sempre subir e crescer. Agora, cabe a responsabilidade de cada um fazer com que essas reencarnações e essas novas reencarnações sejam cada dia melhores. Isso depende de cada um. O livre-arbítrio está aí para cada um cumprir ou não. Esse é um desígnio que Deus nos deu. Escolha o certo e o errado, o bom e o mal, Exatamente. a direita e a esquerda. Está aí os dois lados, né? Eu conheço um pavimento de mosaico. Exatamente. E exatamente isso, né? Os dois lados da moeda, né? O bom, o mal, o esquerdo, o direito, o positivo, o negativo. Sim. Então, nós temos todos esses lados aí que nós podemos pensar no caso. Então, exatamente. Não é isso, meu irmão? É isso mesmo, dessa forma. Nós temos que fazer uma avaliação de todos os ângulos, né? Com todas as possibilidades. Isso significa estar sempre pesquisando, estar sempre perguntando quem sou eu, qual a minha finalidade, qual o propósito da minha existência. Essas perguntas são cabais para que a gente possa dulcificar, possa clarificar o objetivo, né? A meta. Esse processo. Propriamente dito. E esse processo, na verdade, essa fala de hoje vai nos dar assim, vai nos dar um norteamento. Verdade. E isso, na verdade, o que acontece? Quando nós retornamos nesse processo reencarnatório, lá existe, na verdade, uns objetivos a serem cumpridos, e ali são anotados. Então, como foi falado, a nossa conversa hoje é sobre a história de Zaqueu. Quem foi Zaqueu, na verdade, no momento em que Jesus estava retornando a Jerusalém? Então, vamos lá. Falado em Lucas 19, de 1 a 10. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que ali havia um homem chamado Zaqueu, sendo chefe dos publicanos, e tinha riquezas. Aí vem a pergunta, o que é um publicano? Publicano é um cobrador de impostos do Império Romano. E, como ele pertencia ao mesmo povo, né, no qual ele cobrava esses impostos, ele era odiado por esse povo. Então ele se colocou nessa figueira, exatamente por ser também baixo, para que ele visualizasse Jesus, e nessa visualização, e procurava ver quem era Jesus. E não podia ficar pelo caminho, devido à multidão, pois era pequeno em estatura, por isso que ele subiu nessa figueira. E correndo adiante, subia uma figueira brava para ver porque havia por passar ali. Jesus ia passar, ele estava retornando, na verdade, a Jerusalém para a Páscoa, na época da Páscoa. E Jesus, no caminho, visualiza Zaqueu nessa figueira e o convida para descer, né? E Zaqueu, pelo carinho que Jesus apresentou a ele, né? Ele, na verdade, Jesus ele não fazia diferenciação entre qualquer tipo de pessoa, ele ofereceu com que ele descesse.
Jesus se encaminhava para Jerusalém, como eu falei, para celebrar a Páscoa, né? Então ele retorna com os seus discípulos e aqueles que faziam o caminho. Zaqueu, chefe dos publicanos, você já sabe o que é um publicano, tocado pela atenção de Jesus que lhe deu, Zaqueu fala em público: Senhor, olha a promessa dele agora, hein, gente? Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restrito será quadruplicado. Ele fez uma promessa a Jesus, e isso é dito em alguns livros, seja hoje, seja em algum momento futuro. Ele fala isso para Jesus. E Jesus, novamente, fazendo com que Zaqueu descesse da figueira. Jesus e Zaqueu têm sua reciprocidade, e sendo assim, seguindo um pedido de Jesus, Zaqueu desce da árvore, depressa, e a resposta era: pousarei em sua casa hoje. Olha que beleza. Então, Jesus se prontificou a estar na casa de Zaqueu, a passar a noite na casa de Zaqueu. Após a visita de Jesus à sua casa, este passa a seguir Jesus, adotando o nome de Matias. Na verdade, foi uma outra encarnação dele, aonde ele tinha alguns objetivos, né? Ele montou a cria da casa de benefícios para abrigar os desvalidos, doentes, perturbados e abandonados no mundo. Então, ele se comoveu com que Jesus o passou a nível de carinho e atenção e começou a promover a bondade ao seu redor. Então, se passam anos, cerca de 2.000 anos passam, e reencarna no Brasil, aí está a história. Adolfo Bezerra de Menezes, de Cavalcante, em 29 de 8 de 1831, o chamado o 13º discípulo. E no livro, na verdade, no filme, no livro, vem dizendo que a missão dele foi cumprida. Por quê? Nós vamos entender agora, num pedacinho do filme Bezerra de Menezes. Mais, bota a linguinha para fora. Isso. Está bom, está bem. Pode vestir a criança, senhora. Esses são os medicamentos que a senhora deve comprar. O que a sua filha apresenta tem cura. Me perdoa, doutor, mas eu não tenho um centavo de resto para comprar o medicamento. Tome, senhora. Isto lhe será mais útil. Eu não posso aceitar. Não posso. O seu anel de formatura. Ele não terá a menor utilidade para mim, senhora. Se eu não puder exercer o meu ofício em toda a plenitude, por favor. É isso, meus irmãos. Depois de cerca de 2.000 anos, a promessa que Zaqueu tinha realizado há mais ou menos 2.000 anos foi concretizada com essa cena fidedigna, verdadeira, no qual Bezerra de Menezes, buscando moedas em seus bolsos, ele não encontrando, pegou o seu anel de formatura, quer dizer, seria
a última riqueza que ele teria, que foi cumprida lá atrás por Zaqueu, e deu para essa senhora para comprar os remédios para a filha. Então, no livro O 13º Discípulo, As Reencarnações de Bezerra de Menezes, o autor José Damas Martins fala que a biografia espírita a respeito de Bezerra de Menezes nos trouxe até agora, além da própria biografia terrena do insigne conhecido como Kardec brasileiro. O 13º Apóstolo é uma biografia que narra as vidas anteriores de Bezerra de Menezes. Ele foi político no Rio de Janeiro, honesto, que é o mais difícil perante a esses políticos que nos estão rodeando hoje, militar e extremamente honesto. E ele, tudo aquilo que ele tinha de vantagens, ele não se valia dessas vantagens. Então, as reencarnações que assumiu tarefas sempre ligadas à divulgação da mensagem de Cristo. Zaqueu, que foi a primeira encarnação, Matias, que fez aquela casa de obediência, né, de auxílio às pessoas. Depois ele foi Quinto Varro, Quinto Celso, Parmênio. E a última encarnação foi de Bezerra de Menezes. As fontes utilizadas pelo autor são narrativas de médiuns de credibilidade inconteste, como é o caso de Ivone Pereira, Chico Xavier e Newton Boechat. É isso, meus irmãos, essa história maravilhosa de Zaqueu. E eu queria a complementação do irmão sobre esse caso maravilhoso, sobre esse espírito que prometeu momentos atrás e anos atrás a Jesus que ele ia se ater, né, dar todos os bens que ele tinha para os mais necessitados. Exatamente. Belíssima história, e poderíamos acrescentar 2 detalhes. Pode falar, meu irmão. À vontade. A palavra é sua. Poderíamos acrescentar 2 detalhes. O médico dos pobres foi cognominado. E outro detalhe, que ele também, por um período de 4 anos, ficou na vigência pública como vereador. Isso é muito importante. Honesto. Isso é muito importante. Honesto. E o mais interessante, honestíssimo. E outro detalhe, nessa carreira, não quis se reeleger, porque já tinha cumprido o propósito. Exatamente. Com dedicação, com humildade, com honestidade, com sinceridade. Não é verdade? Sim, verdade. E essa história do Zaqueu, está muito bem retratada no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, que Kardec intitulou Não se pode servir a Deus e a Mamon. Verdade, verdade. Você tem que escolher um lado, né? Está lá escrito... Escolha um lado, né? Exatamente. Um lado simples, ilusório, que é o dinheiro em vantagem desnecessária, ou então servir a Deus com simplicidade, doar o que tem de bom, como o exemplo do nosso querido... Verdade. Por isso que Lucas faz isso no número 1 do capítulo. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não poder servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Essa é a regra estabelecida. Temos que fazer as nossas decisões. Né? Essas figuras espirituais... Mas nós estávamos falando no início... Sim. Exatamente. E nós estávamos falando no início sobre a reencarnação,
E é muito importante nós relembrarmos que toda encarnação tem uma finalidade, a de pôr o espírito em condições de cumprir sua parte na criação. E para executar essa parte na execução da obra, na obra da criação, em cada mundo, cada espírito toma um instrumento, que é o corpo físico, em harmonia com a matéria essencial desse mundo, daquele que ele foi reencarnado, a fim de nele cumprir daquele ponto de vista as ordens de Deus. É dessa forma que, contribuindo para a obra geral, ele próprio se adianta. É a lei do recomeço, é a lei da evolução, né? São essas entidades espirituais, são essas pessoas que estiveram na Terra ao nosso lado, que nos faz, cada dia que passa, entender o nosso compromisso perante Deus e perante Jesus, perante as pessoas que nos rodeiam, perante a família, perante os amigos, perante a sociedade. E as pessoas não entenderam ainda o quanto a responsabilidade é dada quando elas atingem um patamar, por exemplo, com a política, e essas pessoas acabam roubando, né, aquilo que foi colocado, né, tirando a responsabilidade maior que nos foi dada a eles. E eles não entenderam ainda, ou se fazem de burros, quando partem para o plano espiritual e têm que passar por um momento no umbral, e às vezes um momento bastante longo, para que eles aparem essas arestas, para que novamente retorne. E retorna às vezes num momento até inferior, para aprender aquilo que foi dado a ele de missão, e ele foi roubando, né, as pessoas, enganando as pessoas que o rodeiam. Exatamente. E nós temos que entender que vamos sempre recomeçar do ponto em que paramos. Não é? Verdade. Sempre. Sempre. O tempo não dá salto. Ele segue a trajetória. E nós temos que estar dentro desse tempo. E a gente falou em humildade, que é o retrato falado de Bezerra de Menezes, é o retrato falado do Zaqueu. Nós trouxemos essa frasinha, essa mensagem do Pastorino com relação à humildade. Não se envergonhe de ser humilde, nos fala Pastorino. A humildade consiste no conhecimento perfeito daquilo que somos e que podemos, sem fantasiarmos, com qualidades que não temos. Olha a importância. Sim. É só para repetir. A humildade consiste no conhecimento perfeito daquilo que somos e que podemos ser. Humildade não é posição de cargo, de corpo, nem tom de voz. Não é posição de cargo, de corpo, aliás, e nem de tom de voz. É posição do espírito, que sabe o que é e o que pode, e não precisa manifestar-se aos outros, vale por si mesmo. Sejamos humildes. Então, esse é o retrato falado de todo indivíduo que se projeta nessa ideia de trabalhar anonimamente. Sem aparecer. É aquela história do o cara tá fazendo... Emmanuel vem complementando. É aquela história do cara que está oferecendo um prato de comida ou dando um pouco de um alimento e fica tirando foto dizendo, fui eu que dei. Não precisa se mostrar. A gente não precisa, na caridade que nós realizamos, né? E desde o tempo, não precisamos dizer quem é que está dando, não há necessidade disso. Não há nenhuma necessidade disso. E fica tirando foto, fazendo selfie, né? Dizendo, fui eu que dei. Para quê? Para quê? Com que objetivo isso? Para quê? Para se promover? Está se rebaixando, inclusive. É um coitado ou uma coitada. E quando isso acontece em grupo, como é o caso do irmão, todas
as filantropias, é natural, né? Sim. Mas individual, eu acho desnecessário. Não é verdade? É um absurdo, né? Olha o que Emmanuel nos trouxe também. Absurdo. Olha o que Emmanuel nos trouxe. Com a mensagem dele titulada Hoje Sim. Ontem passado, amanhã futuro. Hoje, agora. Ontem promessa, amanhã probabilidade, hoje ação. Ontem parceria, amanhã quem sabe, hoje sem dúvida. Ontem anseio, amanhã mudança, hoje oportunidade. Ontem não mais, amanhã talvez, hoje é. Ontem experiência adquirida, amanhã lutas novas, hoje porém é a nossa hora de fazer e de construir. Então, se hoje é a nossa hora de fazer e de construir, vamos aproveitar esse exemplo que renunciaria a todos os bens da terra e disseminaria o amor. É o chamado despertamento, né? Ele despertou. Na hora certa, a conversão. Ele despertou para o que é correto e ser humilde. Ele despertou nesse momento. Exatamente. Exatamente. Então, se me permite complementar, talvez, a história de Zaqueu, revelada por Lucas, traz à tona a necessidade de discussão do emprego adequado dos bens materiais para a obra de Deus. Não é verdade? É verdade. Meu irmão. E essa... Oi. Poderia... tem mais algo? Não, é porque eu estou preocupado com hoje a internet está meio doida, está meio louca, está meio doida, está cortando. E o irmão como concluir, né? Como concluir essa nossa fala de hoje? Como é que a gente pode concluir? Eu tenho a minha parte da conclusão, né? Que sempre que nos fizermos algum tipo de promessa, cumpra, seja hoje ou amanhã, seja quem for, mas cumpra. Exatamente. E para nossas conclusões, eu acredito que cabe duas palavras-chave: reforma íntima e conduta moral. Não é? Perfeito. A reforma íntima, tão necessária, e a conduta moral. Quer dizer, se junta esses dois objetivos e se cresce e se transforma. E Joana de Ângeles, numa mensagem intitulada Reforma Íntima, lá no livro Vigilância, ela nos fala o seguinte: sempre que surge a oportunidade, faz o bem, por mais insignificante que te pareça. Gera o momento de ser útil e aproveita. Não aguarde pelas realizações nem te detenhas esperando as horas de glorificação. Interessado na reforma íntima, cada instante lhe faculta conquistas que investe no futuro, lapidando-se e melhorando sem cansaço. Então, a minha palavra final para as nossas conclusões seria essa fala de Joana de Ângeles. A reforma íntima, cada instante lhe faculta conquistas que investe no futuro, lapidando-se e melhorando-se sem cansaço. Verdade. Meus irmãos, obrigado quem esteve presente. Sim, obrigado a quem estava presente aqui, já escutou, observou o nosso canal. Deixa o seu like, né? Se inscreva no canal, deixa lá o like. Lembrando que tudo que é arrecadado aqui, gente, é convertido para pessoas mais necessitadas, né? Nós compramos alimentos, ajudamos esses mais necessitados.
Então, o que vocês têm a fazer é nos perguntar, fazerem perguntas. Existe um local onde vocês podem fazer perguntas dentro do canal, ok? No mais, no próximo vídeo nós vamos falar sobre o amor e o espiritismo. Um tema maravilhoso para o entendimento. Um grande abraço a todos e até mais. Muita luz e paz a todos. É isso. Muita luz a todos. Beijos na alma.